Você já acordou num dia comum, olhou para o espelho e pensou: meu corpo não é mais o mesmo? Não é só uma questão de rugas ou cabelos brancos. É o jeito como a gente sente o peso das coisas. O peso do tempo, o peso das sacolas, o peso de levantar da cama. E aí vem aquela pergunta que talvez você já tenha feito mais de uma vez. Será que ainda dá para fortalecer esse corpo? Dá para recuperar mobilidade, disposição, aquela firmeza que a gente tinha antes? Eu sei, muita gente chega aos 60, 70 anos com essa dúvida guardada num cantinho do peito. Às vezes a gente nem fala disso, mas sente, na hora de subir uma escada, ao se abaixar para pegar algo no chão, ou até ao tentar abrir um vidro de conserva. É como se o corpo estivesse mandando recados silenciosos. E no fundo, o que a gente quer é uma resposta simples, honesta e segura. O que é melhor para mim agora? O que vai me ajudar a ter mais equilíbrio, mais força, mais liberdade para me mover? Sem medo, sem dor. Hoje, a nossa conversa é sobre isso. Sobre dois caminhos que têm ajudado milhares de pessoas a viver melhor depois dos 60. O Pilates e a musculação. Você já ouviu falar dos dois, com certeza. Talvez até já tenha tentado algum deles. Mas será que você sabe, de verdade, qual dessas práticas pode proteger melhor o seu corpo? E o mais importante, qual delas respeita mais o seu ritmo, a sua história e os seus limites? Vamos conversar sobre isso com calma. Nada de fórmulas mágicas ou promessas exageradas. Só uma troca sincera, de quem acredita que a vida não acaba quando a juventude passa. Pelo contrário, pode ser nessa fase que a gente finalmente começa a cuidar de si com o carinho que sempre mereceu. Eu lembro de uma senhora chamada Dona Sônia, que conheci num grupo de caminhada no bairro. Ela tinha 68 anos, um risado fácil e um jeitinho teimoso de quem não aceita parar. Um dia, me contou que decidiu começar a se exercitar porque percebeu que estava evitando descer as escadas de casa. Não era medo de cair, não, ela disse. Era a certeza de que meu joelho não ia aguentar. Ela tentou musculação primeiro, mas saiu da academia depois de 2 semanas. Me senti numa competição que não era minha, me confessou. Depois, tentou o Pilates, e foi aí que ela se encontrou. Me ouviam, me respeitavam, e eu descobri músculos que nem sabia que tinha. Essa história da Dona Sônia pode até parecer simples, mas revela algo profundo. Quando a gente chega nessa fase da vida, não adianta empurrar o corpo, obrigá-lo a seguir um ritmo que já não é mais o nosso. A gente precisa de cuidado, de escuta e também de movimento, porque o corpo que para, enferruja, mas o corpo que se move com consciência, esse floresce. E é aqui que começamos a entender as diferenças entre o Pilates e a musculação, não em termos técnicos, mas na experiência de quem vive. A musculação, tradicionalmente, é voltada para o ganho de força e massa muscular. Isso é excelente, claro. Afinal, a perda de massa magra com a idade é real e perigosa. Ela afeta nosso equilíbrio, nossa estabilidade e até a capacidade de nos proteger de quedas. O treino com pesos ajuda a desacelerar esse processo. Mas tem um mais importante. Nem todo treino com peso é feito para pessoas acima dos 60. Algumas academias ainda seguem aquele modelo de jovens levantando cargas enormes, ouvindo música alta, com pressa, com competição. A gente entra e se sente deslocado, como se estivesse forçando uma roupa que não cabe mais. Por outro lado, o Pilates tem uma abordagem diferente. Ele parte da consciência corporal. Trabalha a força, sim, mas também o alongamento, a postura e a respiração. Cada movimento é feito com intenção, com foco, quase como uma dança silenciosa entre você e o seu próprio corpo. É como se o Pilates dissesse: eu vejo você, eu escuto você. Agora, não vá pensando que ele é fácil ou leve demais, não. Pelo contrário, o Pilates te desafia de dentro para fora. Você termina uma sessão sentindo músculos que pareciam adormecidos. E o melhor, sem aquela dor desagradável ou aquela exaustão que muitas vezes vem depois de um treino pesado demais. Mas veja bem, eu não estou aqui para dizer que um é certo e o outro é errado, nem que você precise escolher um lado. A ideia é entender o que cada caminho oferece e qual deles faz mais sentido para você, para o seu momento, para o que seu corpo pede agora.
E quem sabe, até descobrir que os dois podem caminhar juntos, se forem bem orientados. O mais importante é lembrar: não é tarde. Nunca tarde. Você ainda pode ganhar força, equilíbrio, estabilidade, pode se levantar com mais firmeza, caminhar com mais confiança, se abaixar para brincar com um neto ou neta sem medo de travar as costas. Isso não é um sonho distante, é uma realidade possível. E começa com um simples ato de se permitir tentar. Talvez até aqui você esteja se perguntando: tá, mas por onde eu começo? Como saber o que meu corpo realmente precisa? E essa dúvida é natural. Aliás, é o que a gente vai explorar agora, enquanto seguimos nessa conversa. Porque o mais bonito dessa fase da vida é que ela ainda está cheia de descobertas. Você sabe, às vezes a gente passa tanto tempo cuidando dos outros, da casa, da família, dos compromissos, que quando finalmente paramos para olhar para nós mesmos, parece que o corpo já deu sinais demais e a gente deixou passar. Mas a boa notícia é que o corpo, mesmo mais maduro, continua sendo generoso. Ele responde, ele melhora, ele se fortalece. Só precisa ser escutado com mais atenção e menos cobrança. Uma vez, no bate-papo com um fisioterapeuta que trabalha com idosos há mais de 20 anos, ouvi algo que nunca mais esqueci. Ele disse: o problema não é envelhecer. O problema é envelhecer sem movimento. E olha, isso ficou ecoando em mim. Porque é verdade, o corpo precisa de movimento como precisa de afeto, diariamente, na medida certa, com respeito. É aí que entra a importância de entender a diferença entre treinar o corpo e punir o corpo. Quando você vai para a musculação, por exemplo, com orientação adequada e exercícios pensados para sua idade e condição física, os resultados podem ser incríveis. Você sente suas pernas mais firmes, melhora sua postura, ganha resistência. Só que o acompanhamento é essencial. Fazer musculação sem acompanhamento, depois dos 60, é como tentar escalar uma montanha com os olhos vendados. Por isso, se esse for o caminho que você quiser explorar, busque uma academia que valorize o atendimento individualizado, um lugar onde você não seja só mais um número na ficha. E mais do que isso, procure profissionais que conversem com você, que perguntem sobre suas dores, suas cirurgias antigas, seu histórico, porque o corpo carrega histórias e cada uma delas importa na hora de se movimentar com segurança. Agora, se a musculação é o caminho da força direta, o Pilates é o da força sutil. É aquele tipo de exercício que começa pequeno, mas se espalha. Um dia você percebe que sua lombar não dói mais como antes, que sua barriga está mais firme, que seus ombros estão menos tensos. Tudo isso porque o Pilates trabalha o centro do corpo, o que chamam de core, e a partir dele reorganiza tudo o resto. Conheço um senhor, o seu Almir, que começou no Pilates com 74 anos. Viúvo, morava sozinho e se queixava muito das dores nas costas. Andava curvado, com passos curtos. Ele dizia que já tinha aceitado aquilo, que era coisa da idade. Mas depois de 3 meses fazendo Pilates 2 vezes por semana, ele voltou a caminhar com mais leveza. Começou a ir na feira a pé, voltou a varrer a calçada com prazer. E numa das conversas que tivemos, ele me disse algo bonito demais. Eu achava que meu corpo estava cansado, mas ele só estava esperando um pouco de atenção. E isso me fez pensar: quantas vezes a gente se acostuma com o incômodo porque acha que é normal, porque disseram que é assim mesmo, que faz parte, mas não faz. Não precisa fazer. Dor constante, rigidez, medo de cair, nada disso precisa ser a rotina de quem tem mais de 60. Pode ser diferente. Só que esse diferente não acontece sozinho. Ele começa no momento em que você escolhe se mexer, mesmo com preguiça, mesmo com medo, mesmo que devagarzinho. E falando em medo, é comum que ele apareça, principalmente se você nunca praticou exercício antes. Será que eu vou conseguir? E se eu cair? E se machucar mais do que ajudar? Esse tipo de dúvida é natural, mas aí entra algo que pouca gente diz.
Você não precisa começar fazendo tudo certo. Você só precisa começar. O progresso vem com o tempo e cada corpo tem seu ritmo. Tanto no Pilates quanto na musculação, o segredo está na consistência. Não adianta fazer uma vez e esperar milagres, mas também não precisa ser todos os dias. 2, 3 vezes por semana já fazem uma diferença enorme. É como plantar uma semente. Você não vê o broto no primeiro dia, mas ele está lá, crescendo por dentro. E olha, tem uma coisa importante aqui. Quando a gente fala em exercício físico, pensa logo nos benefícios para o corpo. Mas sabe o que muitas vezes muda ainda mais? A cabeça, o emocional, o estado de espírito. Porque quando você se movimenta, o cérebro libera substâncias que ajudam a melhorar o humor, reduzem a ansiedade, aliviam a sensação de cansaço mental. E isso, nessa fase da vida, é tão ou mais importante quanto a força muscular. Já vi pessoas saírem de uma aula de pilates ou de um treino leve na musculação com os olhos mais vivos, o semblante mais leve, como se tivessem se reencontrado com uma parte esquecida de si mesmas. E talvez seja isso mesmo. Quando a gente se cuida, a gente se lembra que está vivo, e isso tem um poder imenso. Talvez você esteja ouvindo tudo isso agora e pensando, mas e se eu não conseguir manter o ritmo? E a resposta é simples. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa estar disposto. Vai ter dia em que você vai querer ficar em casa, e tudo bem. Mas que isso não vire regra. O importante é não desistir de si mesmo. E se você tiver dúvidas sobre qual caminho seguir, experimente os dois. Faça uma aula experimental de Pilates, converse com um professor de musculação com experiência e maturidade, sinta, escute seu corpo, veja onde você se sente mais confiante, mais acolhido, porque a atividade certa é aquela que você consegue manter com prazer, sem pressão, sem cobrança, com leveza e propósito. E falando em propósito, tem algo que a gente muitas vezes esquece. O exercício físico nessa fase da vida não é para ter um corpo bonito, é para ter um corpo funcional. Um corpo que te permita amarrar o sapato sozinho, que te ajude a carregar as compras do mercado, que te deixe levantar da cama sem dor. Esse é o verdadeiro luxo depois dos 60. Autonomia, liberdade, movimento com dignidade. E sabe de uma coisa? Isso está mais perto do que parece. Se você está achando esse conteúdo útil, comente abaixo nos comentários. Gratidão! Isso nos mostra que você está aqui com a gente, atento, presente. E se ainda não fez isso, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Seu apoio nos ajuda a continuar criando bons conteúdos para informar e inspirar você. Agora, vamos seguir em frente. Você sabe, a gente passa tanto tempo da vida acreditando que o corpo tem que seguir um certo padrão. Forte quando jovem, fraco quando envelhece. Mas quem disse que precisa ser assim? Quem foi que determinou que depois de uma certa idade, tudo começa a declinar como se fosse inevitável? Não é. E eu te falo isso com a certeza de quem já viu muitos recomeços. Gente que passou dos 70 e começou a se movimentar como nunca antes. Gente que passou a vida toda dizendo exercício não é para mim. E descobriu, bem depois dos 60, que o corpo ainda tinha muito a oferecer e que a alma também agradece quando a gente se cuida. É que envelhecer com saúde não é só uma questão física, é também emocional. É sobre retomar as rédeas da própria vida, dia após dia. E o movimento, seja ele no Pilates ou na musculação, é um dos caminhos mais bonitos para isso, porque ele te devolve o senso de presença, de pertencimento ao próprio corpo, de potência, mesmo que com delicadeza. Teve um dia que uma senhora, a dona Elvira, me disse uma frase que até hoje me emociona. Ela falou: "Quando eu comecei a fazer Pilates, foi como se alguém tivesse acendido uma luz dentro de mim. Não era só o alongamento, era como se eu tivesse me esticando de volta para a vida." E é isso, né? Às vezes a gente só precisa de um pequeno empurrão, um gesto, uma decisão, um passo para sair daquela estagnação silenciosa que a idade pode trazer. E veja, não importa se você sente que está começando tarde. Cada corpo tem seu tempo.
O que importa é não desistir da chance de sentir orgulho de si mesmo, de sentir que ainda tem domínio sobre seus movimentos, sobre sua história, sobre sua jornada. Não precisa ser radical, não precisa ir depressa, mas precisa ser com intenção. Às vezes o que falta não é força, é incentivo, é saber que não está sozinho, que há outros como você, que também sentiram medo, insegurança, preguiça, dor, mas que foram mesmo assim. E aos poucos descobriram que o corpo responde, que a vida responde, que é possível se surpreender com o que se sente depois de uma simples caminhada, de um treino leve, de um alongamento bem feito. O corpo agradece, a mente clareia, o humor muda. E se você me perguntar agora, mas então qual é o melhor, Pilates ou musculação? Eu vou te responder com sinceridade. O melhor é aquele que você consegue praticar com constância e alegria. Aquele que te dá vontade de voltar, que não te machuca, que te respeita, que conversa com a sua realidade. E isso pode mudar com o tempo. Pode ser que agora você prefira algo mais suave, mais concentrado, como o Pilates, e daqui a um tempo se sinta pronto para pegar um pouco mais de peso, fortalecer de forma mais intensa com musculação, ou o contrário, ou os dois juntos, cada um com sua função. Não existe um caminho só, existe o seu caminho. E ele não tem que ser igual ao de ninguém. E se em algum momento você se sentir travado, cansado demais, com vontade de desistir, lembre-se de tudo que seu corpo já enfrentou até aqui. Quantas quedas, quantas curas, quantos sustos e também quantas vitórias. Seu corpo é forte, é sábio. Ele só precisa de movimento. Precisa ser alimentado com atitude e cuidado. E você pode dar isso a ele, hoje, agora. Então, respira fundo aí, onde quer que você esteja. Coloque os pés bem firmes no chão. Sente o seu peso. Sente sua presença. Sente que você ainda está aqui e que estar aqui é uma dádiva. Comece devagar, uma aula, um alongamento, um teste, um passo de cada vez. E celebre cada avanço, porque cada centímetro que você conquista de volta é uma vitória sobre o tempo, sobre o medo, sobre a ideia equivocada de que envelhecer é sinônimo de fraqueza. A verdade é outra. Envelhecer é um ato de resistência. É seguir vivendo com dignidade, com escolha, com coragem. E quando você escolhe se mover, mesmo quando o mundo diz para parar, você está dizendo com o corpo inteiro: eu ainda quero viver bem, eu ainda estou aqui. E olha, se essa conversa tocou você de alguma forma, se te trouxe uma faísca de motivação, ou até mesmo uma vontadezinha de começar algo novo, compartilha disso com alguém especial. Um amigo, uma irmã, um parceiro, alguém que também mereça se lembrar que o corpo pode renascer, mesmo aos 60, 70 ou 80 anos. E se quiser, deixa aqui embaixo o seu comentário. Conta se você já tentou Pilates ou musculação. Conta o que funcionou para você, o que não funcionou. Vamos trocar experiências. Esse espaço é nosso. A gente aprende junto. A gente se fortalece junto. E lembre-se sempre, não é a idade que define os seus limites. São as escolhas que você faz com ela. A vida depois dos 60 ainda pode ser cheia de energia, descobertas e alegria. O movimento é só o começo. Curta, se inscreva no canal Vida Lúcida e ative o sino para continuar recebendo toda semana conteúdos como este. Sua participação ajuda a manter este espaço vivo e útil para milhares de pessoas. Obrigado por assistir até aqui. Seja bem-vindo ao Vida Lúcida e até o próximo vídeo, que será simplesmente esplêndido.